Olá, prezados estudantes. Nós estamos aqui para construir a nossa terceira aula ao vivo de psicologia com foco na saúde. Então, estou aguardando, né, chegarem aí, 19h33. Então, 19h35, nós iniciaremos a nossa aula. Nesse momento, eu acho importante que a gente deixe aqui, né, eu quero deixar aqui registrado para vocês, a importância da gente estar tendo acesso às microaulas, né? Eu já publiquei 6 microaulas nesse período, quer dizer, cada mês, de 15 em 15 dias, né? Eu publico uma microaula e cada mês nós temos uma aula ao vivo, em que a gente faz uma determinada abordagem, né, das temáticas que são abordadas ali na unidade. É evidente que a gente não tem como contemplar todas, né, nessas aulas, mas algumas em especial a gente foca mais, tenta explorar um pouco mais, devido à importância delas. Nas microaulas, eu tento responder, né, às atividades que são feitas, né, ali como exercícios, né, eu tento, então, trazer, né, um conceito e tento responder algumas delas, né? Então, sejam sempre perseverantes aí na construção desse conhecimento da psicologia e a gente conta, né, que vocês já estejam aí já se preparando, né, para fechar as unidades e com tranquilidade fazer aí a prova final, né? E também sempre deixando em aberto os chats para que vocês possam ali trazer alguma dúvida dessa construção de conhecimento, alguma dúvida no próprio andamento, né, dos exercícios, né? Então, eu conto aí com vocês, né, para que a gente mantenha sempre essa nossa comunicação bacana, beleza? Então, eu vou aqui, então, trazer o nosso primeiro slide para iniciar a nossa aula. Vamos lá? Muito bem. Estamos aí, né? Estou apresentando aqui a minha tela. Terceira aula, ao vivo, Psicologia e Saúde, né? Bom, minha gente, eu vou abordar sobre algo que nos toca mais profundamente, que é a consideração, não é, da saúde e da doença, não é? É comum, né, a gente ouvir que a doença é a ausência da saúde. Mas a gente tem que aprofundar um pouco mais sobre a questão. A gente tem que considerar, não é, que a promoção da saúde, não é, e o cuidado para que a gente não adoeça, não é, integra um processo que nós vamos chamar um processo biopsicossocial, não é? Porque ele está relacionado com o nosso corpo biológico em relação ao mundo, em relação ao nosso contexto familiar, nosso contexto de trabalho, nosso contexto escolar, nosso contexto cultural, né? O nosso contexto de comunidade. E o que a gente vai perceber que não só o nosso corpo, mas também a nossa mente tem que ter um bom equilíbrio, né? E esse equilíbrio entre essas três estruturas, a biológica, a psíquica e a social, né, vão garantir a promoção da saúde e que a gente cuide para que a gente não adoeça. Então, esse modelo biopsicossocial de abordagem da saúde é um modelo que ele busca ali a melhor compreensão de que esse processo saúde e doença vai sempre resultar da interação de fatores, tanto biológicos, quanto psicológicos e quanto sociais. Ora,
pessoas famintas, não é? Pessoas que não vêm se alimentando direito, não é? Pessoas que não têm condições de estarem empregadas, não é? Perderam o emprego. Pessoas que vivem sob profundo estresse, né, de ser aí pressionadas, oprimidas, né, por uma violência doméstica ou oprimidas pelo patrão, né? São pessoas que vivenciam né, um social conflituoso. E esse social impacta na saúde mental. E ao impactar a saúde mental, esse corpo físico vai alegar isso. Então, por exemplo, a fome, que é social, é lógico que ela afeta o físico. E ao perceber, né, que o físico encontra-se afetado, não é? O psicológico também, não é? Fica mais fragilizado. Por que que eu me encontro nessa situação de luta pela sobrevivência? Né? Então, esse aspecto é muito importante, né? Discutir a essência desse modelo biopsicossocial. Né? E aí a gente percebe que nós tivemos muitas conquistas importantes, né, para que a promoção da saúde ela estivesse dentro das políticas públicas. Né? E aí, a partir, então, do século XX, com orientações de políticas públicas de saúde, essa perspectiva da saúde está ampliando o bem-estar social, né? E levou a que várias ações possíveis para a promoção de saúde, como o processo de vacinação, por exemplo, ou de prevenção de riscos em determinadas áreas de trabalho, né? O processo de assistência aos doentes ganhou uma força com uma variação de profissionais, de fisioterapeutas, da assistência psicológica, da assistência social, além da assistência médica. Então, um fator que passa a ser valorizado na internação, hoje, que faz profunda diferença, é o reconhecimento do acompanhante, não é? Da mãe que acompanha o seu filho, recupera mais rápido, do idoso que tem um acompanhante da sua família, não é? Então, isso ajuda a promover um restabelecimento, não é, do doente, porque a gente percebe que os vínculos afetivos, esse suporte emocional, né, está ligado diretamente à promoção dessa saúde nesse modelo biopsicossocial. O que a gente, então, vai passar aqui agora a acompanhar um caso em que a gente busca exemplificar, né? Na verdade, esse caso está ali num desafio da unidade, se não me engano, unidade 13, em que traz o seguinte situação. Em uma enfermaria masculina de um hospital universitário, uma equipe de psicologia propôs a realização de pesquisa investigativa junto aos acompanhantes dos pacientes para conhecer o grau de satisfação desses com relação aos cuidados da equipe de saúde. Olha só. Muito bem. Então, um dos resultados revelou que o grau de satisfação dos acompanhantes em seu plantão estava baixo. E isso estava interferindo nas condições de recuperação de vários pacientes. O enfermeiro responsável pela ala, né, masculina, vamos supor que seja um de nós, né? Então, coube a procurar resolver essa questão, né, com a maior agilidade possível, né, antes que a administração do hospital tomasse alguma atitude mais drástica, por exemplo, como achar que são os funcionários que não estavam dando a devida atenção àqueles doentes da ala masculina, e chegando, ameaçando com a possibilidade de despedi-los. Né? Então, nessa situação, aparecem duas possibilidades. E a gente vai, então, ver qual que seria mais adequada.
Uma possibilidade seria a gente, então, enquanto enfermeiros, né, situando no exemplo, a gente procurasse a equipe de psicologia, que é responsável por esse trabalho de acompanhamento, e exigir uma atitude para solucionar o problema. Essa seria uma forma da gente diminuir esse conflito e possibilitar que houvesse ali uma certa harmonia entre a demanda que estava sendo levantada de uma baixa recuperação dos pacientes da ala masculina. Uma outra alternativa seria tentar conversar com os pacientes para descobrir qual o verdadeiro motivo da insatisfação e com os membros da equipe para uma mudança de atitude frente dos pacientes. Então, nós temos, primeiro, procurar a equipe de psicologia, que é responsável pelo trabalho, para exigir ali uma atitude para resolver esse problema, ou então a gente ir ali conversar com os pacientes para identificar o motivo da insatisfação deles. Então, qual das atitudes? Né? Qual a melhor decisão que deveríamos ter? Vamos lá. Olha só, gente, pensando no que foi proposto, em termos de processo de trabalho, na importância dos acompanhamentos na recuperação dos pacientes internados, a melhor solução, minha gente, seria a procurar identificar o problema da insatisfação com os pacientes e os acompanhantes. E depois tentar conversar com a equipe de saúde. Por quê? Se eu, no primeiro momento, aciono equipe de saúde, eu não apurei ali os verdadeiros motivos que as pessoas mais fragilizadas por estarem hospitalizadas, né, estavam necessitando, demandando. Então, a partir do momento que eu procuro identificar o problema de insatisfação com os pacientes e os acompanhantes, né, eu tento, então, buscar um caminho depois mais estruturado, né, pensando na saúde não só do paciente, mas também nos membros da equipe como um todo. Na outra resposta, né, que é a letra A, que fala, o estudo realizado pela equipe da psicologia apenas ela vai surtir um tipo de efeito, né, para aquela situação, problema. Então, surgiu um problema de satisfação, de repente a psicologia vai me dar, vai me dar as possibilidades, já que eu vou pesquisar e apurar. Mas identificar o problema de insatisfação com o paciente e os acompanhantes, né, e depois conversar com a equipe de saúde, passa a ser a melhor alternativa nesse caso que nós estamos realmente trabalhando. Então, saúde e doença, né? O que nós vamos perceber, né, que a saúde e a doença, eles, né, estão relacionados, eles entrecruzam, não é? E hoje, não só as pessoas, mas também a comunidade, né, a população e o Estado têm que estar sempre atentos a todos os assuntos que referem à saúde. Quando nós escolhemos um mês para falar sobre o câncer de mama, o câncer de próstata, sobre a depressão, não é? Sobre o autismo, né? Nós estamos convidando a todos, a toda a comunidade escolar, a comunidade de trabalho, a, a, a nossa comunidade religiosa, né? E nós estamos convidando a todos a participarem, né, desses processos, né, que é de promoção à saúde, de conscientização da saúde, né, e prevenção da doença. Então, numa definição mais ampliada aí pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, né, que vai entender que a saúde
é o perfeito, é o completo equilíbrio entre o bem-estar físico e social, não é? Então, o biofísico, social, não é? Cada pessoa passa a ter uma impressão própria sobre quando não está se sentindo bem, em que condições você também não está se sentindo bem. Isso é muito importante. Então, quem vai dizer, né, do seu mal-estar, principalmente, vamos pensar um pouco, em doenças que não são visíveis, né? Doenças que são de um sofrimento interno, como a própria depressão, não é? Ela não aparece às vezes, né? Ou doença de pânico, não é? Elas não estão estampadas. Então, cada pessoa, ela tem a impressão de quando não está bem e ela tem que né, se pronunciar para que a comunidade a acolha. Então, ao se pronunciar, né, ao fazer o seu próprio depoimento, né, o doente tem que ser valorizado para melhor entender as suas condições, as suas limitações, as suas condições de vida, enquanto sujeito, enquanto cidadão. Então, vale lembrar que, para o poder público, o bem-estar se refere às condições que a pessoa tem para o trabalho. Então, se eu estou apto para o trabalho, se eu estou apto para produzir, eu tenho condições físicas e psíquicas, né, equilibradas, porque eu estou vivendo um momento de produção humana, de relação com o outro, né, e eu estou garantindo a minha própria sobrevivência. Eu estou tendo condições de produzir para a minha própria sobrevivência. Um outro aspecto, né, que às vezes o adoecimento ele se agudiza, né, levando à morte. E a gente sempre se depara, né, com esses símbolos quando as pessoas estão de luto, colocam na rede social, né, apontando, né, ali um sofrimento. Por incrível que pareça, a nossa vida, não é, desde o momento do nascimento, não é, a gente sabe que a gente vai produzir um tempo e que esse tempo, não é, ele vai ter a finitude. A nossa vida ela é finita, ela não é infinita. Então, mas quando a gente conjuga o adoecimento, às vezes ligado à morte, há uma certa resistência, né? A gente prefere, a gente sempre evita tocar nessa possibilidade da morte, mesmo sabendo que a morte, né, faz parte do ciclo da vida. É a conclusão dela. Então, o adoecimento e a morte são temas abordados tanto pelas ciências naturais quanto pelas ciências humanas. Todo ser vivo tem o seu tempo, o seu limite. Nós também vamos discutir pelas ciências humanas, né, a questão da finitude da vida. O que é a morte? Né? Que momento é esse que a gente faz uma passagem para um outro estágio? Então, o trabalho cotidiano dentro do ambiente hospitalar, e gostaria aqui, nesse momento, que a gente pensasse um pouco dos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia. Não podiam nem retornar à sua casa para não contaminar os seus familiares. Não havia um tempo para descanso. Não havia leito para todo mundo. Aliás, até oxigênio faltou. Então, o trabalho cotidiano em um ambiente hospitalar,
produz um efeito contrário, retirando esses temas, né, da morte, do adoecimento, da obscuridade e trazendo para o centro das práticas de saúde. Então, ao discutir esse tema, o adoecimento e morte, eles se revelam como processos naturais e reais, exigindo propostas de estratégias mais concretas para o seu enfrentamento. Então, não temos que fugir de uma discussão de quando sabemos que determinadas pessoas se encontram em doenças muito graves, ou doenças terminais, né? Ou doenças que nós sabemos que são degenerativas e que as possibilidades de uma qualidade de vida melhor praticamente não existem, e essas pessoas mais aproximam da morte. Então, a gente tem que sempre buscar estratégias concretas, né, para esse enfrentamento. Um aspecto interessante que é essa relação entre quem acolhe, quem está cuidando do cuidador, seu médico, seu psicólogo, um fisioterapeuta, quem é esse, ou assistente social, mas quem é esse que está ali atuando junto com o seu paciente? São visões diferentes. E aí, então, para um médico, ele identifica a doença como aquilo que sai da norma, aquilo que sai do padrão, dos valores que são conceituados como normais. São indicadores, não é? Então, são taxas, não é? Taxas de glicemias, taxas de se está obeso ou não, né? Taxas, enfim, existe uma métrica, existe uma norma. Então, para o médico, todo aquele que desvia dessa norma, né, está doente. E cada vez mais os especialistas, eles tratam de uma pequena porção ou parte do corpo do paciente. O que a gente vem percebendo é que antes nós deparávamos, né, com os clínicos gerais, né? Às vezes, em cidades menores, os médicos iam até a sua casa, atendiam o paciente em casa, e ele ali identificava se o problema era renal, se o problema era cardíaco, se o problema era alérgico, né? Então, você tinha um médico com a visão, né, mais generalista. E mais recente, nós passamos a ter cada vez mais profissionais mais especialistas, né, mais focados em determinada parte do corpo do paciente. Agora, já na perspectiva do paciente, o médico Helman Cassel, ele disse que há uma perturbação. Então, na perspectiva, então, do paciente, não é um desvio da norma, é uma perturbação da sua forma de relacionar ali com o mundo, não é? Então, o seu corpo está sendo perturbado. E vai caracterizar aquilo que o paciente diz sentir quando o médico vai ao médico, oposto ao conceito de patologia na concepção dele. Então, a perturbação que o paciente fala é uma resposta, né, subjetiva ao mal-estar por parte do paciente e todos os que o cercam. Porque ele vai dizer da dor, ele vai dizer de algo que o incomoda, de algo que o perturba e que ele não sabe o que é. Então, a visão do médico e do paciente é muito interessante nesse aspecto, porque o paciente não pensa já na patologia, ele pensa em algo que está estranho,
que está incomodando. O significado, então, que uma pessoa atribui ao seu desconforto e aos seus sintomas é diferente, de acordo com as diferentes culturas, classes sociais, gêneros e idade. Então, o significado que uma pessoa vai atribuir a essa perturbação, a esse desconforto, é diferente, né, de cada cultura. O que é uma cefaleia, o que é uma, né, o que é uma dor de cabeça para alguns, né? Então, cada cultura vai entender uma forma de o que significa aquele mal-estar, né? E aí, onde fica o papel, né, do profissional psi, o papel do psicólogo, né? O papel do psicólogo, ele é essencial, minha gente, para que todos que estejam envolvidos no processo de adoecimento tenham ali um suporte técnico e metodológico para lidar com os problemas que são trazidos por esse desconforto, que no primeiro momento é físico, mas pode ser psicológico e social. Vamos pensar em alguém que chega no hospital, uma mulher que chega com hematomas. Ela pode dizer que esses hematomas foram gerados por uma queda. Mas, ao promover a escuta, suporte, nós vamos perceber que tratou-se de um conflito dentro de casa, de uma situação conflitiva. E esse conflito, ele terminou em violência. Então, nós estamos discutindo aqui não mais as marcas, as dores físicas apresentadas, mas uma dor de não ser compreendido, de ser oprimido, de ser violentado, que é psíquico e social. O objeto, então, de trabalho, né, profissional psíquico, não é apenas a dor do paciente, mas também a angústia da família, da equipe dos médicos, frente à importância diante de um buraco instaurado pela incompletude dos seus saberes. A fome é uma dor física, mas existe a dor do abandono, existe a dor de não ser amado, existe a dor que oprime tanto que nós nem sabemos como falar sobre ela, que é a depressão. Então, o psicólogo hospitalar, dentro daquele ambiente, ele tem que fazer pontes, estabelecer pontes para facilitar os relacionamentos e a produtividade no trabalho. Então, nesse primeiro momento, essa pessoa que se queixa de estar tendo quedas e que levou uma queda, nós podemos entender, aprofundar um pouco mais, que é uma causa de uma violência doméstica. Então, o psicólogo hospitalar ele vai fazer esse ponto de ligação para facilitar os relacionamentos. Edgar Morin, esse que está aí, todos nós estamos vendo, né? Edgar Morin é um homem, é um grande filósofo, um grande pensador francês, vivo,
ainda, com 101 anos, mora na França, e ele vai dizer: o homem tem consciência de sua morte desde cedo, mas sente horror sobre ela, de pensar sobre ela. Ele afirma que a morte é um processo em que os indivíduos sobrevivem, tentam se adaptar à perda de alguém. Então, a morte vai ser sempre um processo que todos aqueles que não morreram vão tentar sempre adaptar à perda de alguém que morreu. E ele vai dizer, assim como Freud, Sigmund Freud, o grande criador da psicanálise, a ciência do inconsciente, da técnica que explora o inconsciente, vão pensar juntos da seguinte forma, que o luto é um processo de trabalho interno, inconsciente, e que o indivíduo, após a perda daquele objeto, aquela pessoa, aquele ser, aquele filho, aquela esposa, aquele marido, que foi revestido, aquele pai, aquela mãe, revestido de afeto, e que aquele ser que foi revestido de afeto se perdeu, não está mais ali. Não está mais ali para me fazer feliz. E isso, enquanto eu não consigo identificar que esse objeto não está mais ali e que eu tenho que entender que não estará mais, então a minha energia, o meu prazer, a minha alegria não vai estar mais, porque a pessoa, aquele objeto não vai estar mais ali. Enquanto isso não fica claro para mim, eu vivenciarei o luto. Então, o luto é sempre um caminho normal. Perdeu alguém querido afetuosamente, temos que sentir, temos que vivenciar. Na vertente antropológica dos estudos de Morin sobre o ser humano e a morte, foi um livro que ele escreveu, está representada, né, esta representa para o indivíduo a perda da sua individualidade. Para isso, quanto mais próxima a pessoa do morto, mais intenso será a nossa dor dessa perda. E que o Morin, então, chama de traumatismo da morte. Aí vem o Edgar Morin, então, ele cria uma tríade, né, que ele vai chamar triplo antropológico da morte. Que todos nós temos, primeiro, consciência da morte, temos consciência da nossa finitude. Vamos vivenciar o trauma da morte, traumatismo da morte, que nos levará ao luto. Mas que após um tempo, nós vamos acreditar no princípio da imortalidade. Então, como isso se dá? A morte, segundo Morin, representa por indivíduo a perda da sua individualidade. Então, quanto mais próxima a pessoa do morto, mais intenso será a dor da sua perda. A morte sempre é experimentada enquanto morte do outro. Por isso, é um trauma, traumatismo da morte, porque é o outro que morreu. E nós temos consciência também da nossa morte, mas sentimos horror em pensar sobre isso. Mas nós acreditamos na sobrevivência, alguma sobrevivência após a morte, numa vida pós-morte. E aí onde entra a religiosidade, que está sempre presente em todas as culturas, que vão aprofundar
vão dar subsídios da sustentação, essa crença da imortalidade. E quando nós falamos, então, em crença da imortalidade, é a crença da morte-renascimento, que abre o espaço para a crença do duplo. O luto e os ritos funerários servem para garantir a sobrevivência desse duplo. O duplo é uma espécie de alter ego, que acompanha a pessoa como entidade real ao longo da vida. Na sociedade arcaica, ele velava o sono ou era visto como a sombra, um reflexo no espelho. São como almas penadas, mortos que moram em suas antigas casas ou em cemitérios. Podem ir para o céu ou para o inferno e provocam medo a ponto de se renderem culto a eles. Nós vamos, então, identificar nesse processo também a inadaptação biológica, que é essa relação morte-vida. Então, em termos biológicos, a morte ela só pode ser definida a partir do conceito de vida. A vida humana é uma constante experiência que conduz à decadência do organismo, pelo esgotamento da força vital, pela impossibilidade de ajustar as agressões no meio. E ele vai dizer também o homem-feto, que a gente ele faz uma analogia como um verme, pois nós somos uma criatura com menos especialização fisiológica para sobreviver e nós não possuímos nenhum hábito hereditário. O outro é que tem nos ensinar a caminhar, a levantar, a viver, a nos dar sustentabilidade e sobrevivência, diferente dos outros animais. E isso é uma fragilidade nossa, porque homem é feto, porque a gente sempre depende do outro. Assim como o homem, a criança e o feto, né, está ali sempre tendo a proteção de um outro ser que o guarda, né, no ventre. Aí vai criar esse termo, né, o Morin, de antropomorfismo, né, que é a junção dos termos, né, antropo é o homem e né, morfe significa forma. Então, sem especialização natural, o homem adapta a natureza às suas condições. E aí ele vai evoluindo tecnicamente, né, vai se tornando um ser ilimitado perante o mundo. E é por meio da linguagem, do símbolo, da palavra, do homem, que ele faz as suas elucubrações, não é? Faz as suas viagens, né? Ela eleva o seu pensamento. Então, a conceituação de Morin a respeito da morte, ela é muito didática. E ela tenta abranger a concepção da morte em relação ao homem e a sua cultura. Cada cultura celebra a morte como um rito de passagem diferente. E ele vai sempre dizer, né, como articula fatores tanto biológicos quanto antropológicos de seus estudos. Acaba-se por tornar-se uma proposta para se tentar compreender o que significa a morte para o paciente, o que é a morte para a família, e o luto que passa a ser elaborado por todos aqueles que estão perdendo o ente querido. Aí nós vamos identificar, não mais o Morin, mas o médico Kubler-Ross, ele descreveu cinco fases nas quais o paciente passa pelo estágio de luto. O primeiro estágio é a negação. Primeiro, ele nega que ele está com problema e evita falar sobre ele. O segundo estágio é a raiva. O que está acontecendo comigo? Sente-se injustiçado e conformado. Aí ele tenta fazer uma barganha, que é reconciliar consigo mesmo, e através da fé, né? Ele vivencia esse processo. Quem sabe eu vou fazer uma promessa para impedir que essa realidade, a minha vida, tenha essa finitude. Aí vem a depressão, né? Que é a quarta fase, é a situação em que as pessoas elas buscam estarem mais recolhidas, né? E às vezes impotentes na resolução daquele problema que aflige. E por fim, a aceitação, não é? Que é a quinta fase. Ela então parece, ela já não tem mais como viver, não é? Então ela não vai desesperar mais, vai aceitar a condição que ela realmente se encontra. O que nós vamos discutir, não é?
o doente, a família, o entorno e o cuidado em saúde, que o adoecimento sempre vai causar uma desestrutura na dinâmica familiar, né? E mexe também com os contextos sociais, né? Como epidemia, por exemplo, né? Com a vizinhança, com os amigos e relação de trabalho. O paciente, para o paciente, o adoecer é um evento normal, comum, desenvolvimento humano, mas que causa sofrimento, é um sentimento de angústia, uma preocupação, um medo, né? O paciente ele sempre vai ocupar espaços sociais e é sempre atuante no cuidado da sua saúde, de forma passiva ou de forma descuidada, ou de forma ativa, buscando sempre hábitos saudáveis. Já a família, as famílias são responsáveis pelo cuidado ali entre os entes queridos, não é? Trocando experiência, acumulando saberes, fazendo remédios, produzindo e reproduzindo concepções e cultura, fazendo correntes de oração, enfim, né? A família é sempre responsável por esse cuidado desse ente querido que está vivendo um processo de adoecimento. E o entorno, que vai compreender não só a família, mas os vizinhos, companheiros de trabalho, as instituições, saúde e comunidade. São espaços de troca, de vivência, que interferem no adoecimento, né? Em alguns pontos, podem, né, se for uma vivência de exclusão, uma vivência de não participação, de não, digamos, alteridade em relação ao outro, né? O adoecimento, ele, por certa forma, ele só potencializa. Então, os profissionais de saúde, nós todos envolvidos, né, somos os responsáveis do cuidado do paciente, de quem cuida e também dos colegas do trabalho. Isso nos leva, não é, a desenvolver uma postura ética que nós vamos promover o quê? A autonomia no cuidado. Bom, essa então era a proposta da gente fechar aqui na nossa aula, passando por esses conceitos de saúde e adoecimento, tendo aqui como ponto a doença, a família, o entorno e os cuidados na saúde, os estágios do luto, né, as contribuições do Edgar Morin, né, as visões do médico e do paciente e o conceito entre saúde e doença. Bom, aqui eu quero, então, agradecer a todos que assistiram essa aula, essa é a nossa terceira aula ao vivo, e faremos mais uma aula para finalizar o nosso encontro nesse semestre. Um grande abraço e até o próximo encontro.